Olá pessoal, vamos agora à nossa aulinha de exercício, sobre função quadrática, né? Então eu trouxe para vocês aqui a resolução de uma função, né, um pouquinho mais completa, né, para ver se a gente consegue, nesse exemplo, trabalhar todas as definições que nós vimos anteriormente. Então, dado uma função de reais em reais, né, de modo que o meu f de x é igual a x ao quadrado menos 6x mais 5, o que é que nós vamos fazer? Vamos calcular as raízes, vamos determinar as coordenadas do vértice, né, e vamos fazer o esboço do gráfico dessa função. Tá? Então tá definidas as nossas tarefas, começando pelo cálculo das raízes. Tá? Lembrando que eu vou calcular as raízes, né, caso eu tenha raízes. Pois bem, vou começar fazendo esse cálculo utilizando o teorema da soma e do produto, né, para mostrar para vocês a aplicabilidade dele, né, e depois a gente utiliza também a fórmula resolutiva, vamos mostrar as duas maneiras de fazer. O teorema da soma e do produto, relembrando que ele é passível de ser aplicado quando eu tenho funções definidas por polinômios mais simples, né? Mas às vezes é meio difícil eu intuir uma raiz quando ela é um pouco mais complicadinha, tá? No nosso caso aqui é bem tranquilo, então eu posso aplicar para fazer uma demonstração de como funciona o teorema. Então lembrando, o teorema da soma do produto diz o seguinte: x' mais x duas linhas é igual a menos b sobre a, e o x' vezes x duas linhas é igual a c sobre a. Observe que no caso dessa minha função em particular, o a é igual a 1. Né? Então eu posso converter isso aqui, ó, da seguinte maneira: o x' mais o x duas linhas vai ser igual a menos b. E o x' vezes x duas linhas vai ser igual a c. Tá? Porque uma vez que o a é igual a 1, dividir por 1 não muda nada, né? Então, na verdade, o que é que eu estou procurando? Dois números que somados vai dar o b com sinal trocado, tá? E que multiplicado vai dar o c. Então, o que eu estou procurando é isso daqui, ó. Dois números que somados vai dar... Quem é o b com sinal trocado? O b é menos 6. Com sinal trocado, ele vira 6. E x' vezes x duas linhas é igual ao c, que é 5. Então, observe o seguinte: o que nós estamos procurando? Eu estou procurando dois números que somados vão dar 6 e que multiplicando vai dar 5. Ora. Quais são os números que somados dá 6 e multiplicando dá 5? Esses números vão ser 1 e 5. Percebe? 1 mais 5, 6. 1 vezes 5, 5. Acabou. Está aqui as minhas duas raízes. Uma vale 1 e a outra vale 5. Certo? Pois bem, mas como eu disse, duas coisas. Primeiro, nem sempre é tão óbvio utilizar o teorema da soma e do produto, né? E nem sempre, mesmo que possa ser óbvio para algumas pessoas, vai ser óbvio para todo mundo. Tá? Então, caso você tenha alguma dificuldade, não se estresse. O teorema da soma e do produto é só mais uma ferramenta para tentar facilitar o nosso trabalho. Tá? Se eu não souber, então eu vou direto para a fórmula, né, que será infalível. Tá? Eu não vou ter problema nenhum, né, com a aplicação da fórmula resolutiva também. Tá? Então vamos calcular de novo essas raízes, né, só que agora eu vou mostrar como seria se eu tivesse utilizado a fórmula resolutiva, ok? Para utilizar a fórmula resolutiva, é bom sempre eu começar assim, eu começar anotando, né, quais são os valores dos coeficientes A, B e C. Observem aqui, quanto vale o nosso coeficiente A? Ora, lembrando, quem é o coeficiente A? É aquele valor que está multiplicando o x ao quadrado. Quem está multiplicando o x ao quadrado aqui? 1. Tá? Perceba que eu tenho 1x ao quadrado.
O coeficiente b é aquele que multiplica o x. Tá? Quem está multiplicando o x? Menos 6. E o coeficiente c é o que a gente chama de termo independente, o cara que está sozinho. Quem é? 5. Tá? Bem, então nós iniciamos o cálculo das raízes a partir do discriminante. Tá? Então lembre-se que o discriminante delta, ele sempre será calculado como sendo b ao quadrado menos 4ac. Tá? Para calcular uma fórmula, meus queridos, a gente só faz um processo de substituição. Eu vou atribuir esses valores aqui na minha fórmula, tá? E faço o cálculo. Se o b vale menos 6, então eu vou ter aqui menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 5. Então, meu discriminante delta é igual. Todo número elevado ao quadrado, né, vai ser sempre positivo. Então, menos 6 ao quadrado vai dar 36, porque menos 6 ao quadrado é menos 6 vezes menos 6. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. Então, meu delta, 36 menos 20 dá 16. Primeira observação importantíssima. O meu delta deu 16, então ele é o quê? Positivo. O delta é maior do que zero. O que eu posso concluir daqui? Né? Se o meu discriminante deu maior do que zero, então eu sei que eu vou achar duas raízes reais distintas. Então eu vou achar duas raízes reais diferentes aqui. Certo? Bem, tendo discriminante, eu vou para a fórmula resolutiva, que é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, meu x será menos b, lembrando, menos qualquer coisa é trocar o sinal do indivíduo. Né? Então, menos b é o b com sinal trocado. Se o b vale menos 6, o menos b vale 6. Então, vai ser 6 mais ou menos a raiz de 16, que o nosso delta deu 16, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, meu x será 6, mais ou menos, raiz quadrada de 16, 4. 2 vezes 1, 2. Então, aqui, meus queridos, nós vamos ter um x' e um x duas linhas. Um fazendo a adição e o outro fazendo a subtração. Tá? Então, pela ordem, eu vou começar fazendo 6 menos 4 dividido por 2. O outro vai ser 6 mais 4 dividido por 2. Vamos lá? 6 menos 4, 2. Dividido por 2, 1. 6 mais 4, 10. Dividido por 2, 5. Então, observe. Nós achamos exatamente os mesmos valores, né, anteriormente estabelecidos pelo teorema da soma e do produto. Certo? Só que agora eu não precisei usar a minha intuição, né, a minha percepção numérica. Né? Substituímos na fórmula, fomos fazendo os cálculos, né, automaticamente, chegamos no mesmo resultado. Tá? Então, as raízes são 1 e 5. Ok? Beleza, guardem essa informação. Vamos para a segunda parte, que é a determinação das coordenadas do vértice. Então, vamos lá. Lembrando que eu posso estabelecer o x do vértice de duas maneiras. Né? A primeira maneira é dizer que o x do vértice ele é x' mais x duas linhas dividido por 2. Observem que essa maneira é bonitinha, mas eu só posso fazer essa aplicação caso eu tenha essas raízes. Né? Vamos supor que eu tenha uma função que não tem raiz real, mas ela tem vértice. Né? Então eu vou utilizar só o segundo modo. Mas nesse caso, como eu tenho a raiz, eu poderia calcular por aqui. Então veja só, o meu x do vértice será, as duas raízes que nós achamos foram 1 e 5. Então 1 mais 5 dividido por 2, 1 mais 5 dá 6, dividido por 2, 3. Pronto. Então meu x do vértice vale 3.
Outra maneira de eu determinar o x do vértice, essa serve inclusive quando eu não tenho raiz, é dizer que ele é menos b sobre 2a. De novo, quem é menos b? É o b com o sinal trocado, então vai dar 6 sobre 2 vezes 1. Isso aqui vai dar 6 dividido por 2, que é igual a 3. Então pronto. Tá? De uma forma ou de outra, né, nós temos que o x do vértice é igual a 3. Tá? Então eu vou dizer que meu vértice é um ponto que ele é 3 e alguma coisa que a gente vai já descobrir. Tá? Pause. Olhe com calma. Vamos para o y do vértice. Então vamos lá. O y do vértice, eu tenho duas maneiras de calcular o y do vértice também. Qual seria a primeira? Substituindo na função. O x do vértice deu 3, então o y do vértice vai estar em função de 3, certo? Ele é a imagem do 3. Calculando o f de 3 é só substituir aqui, olha, 3 ao quadrado, menos 6 vezes 3, mais 5. Tá? Portanto, o f de 3 é igual a 3 ao quadrado, 9, menos 18, mais 5. Isso aqui vai dar menos 9, mais 5, que é igual a menos 4. Então, meu y do vértice vale menos 4. Tá? Bem, se eu quero encurtar, né, o meu trabalho aplicando direto na fórmula, aplique direto na fórmula. Y do vértice é o quê? Menos delta sobre 4a. Lembra? Quem é o delta? Nós calculamos o delta, deu 16. Então vai dar menos 16 dividido por 4 vezes 1, que vai dar menos 16 dividido por 4. Menos 16 dividido por 4 é igual a menos 4. Pronto, chegamos ao mesmo valor do y do vértice. Certo? Bem, então agora vamos construir o gráfico da função, né, e fazer a análise de todas as informações, né, que nós utilizamos até aqui para a construção desse gráfico. Ok, então vamos lá. Pela milésima vez, me perdoe pela imperfeição do meu gráfico, mas vamos ao que interessa. Bem, primeira coisa, né, eu sei que o ponto aonde o gráfico dessa função toca o eixo y, ele está bem aqui, ó. É sempre no nosso termo independente no C. Então eu sei que toca bem aqui o eixo y em y igual a 5. Ou seja, esse ponto é o ponto 0 e 5. Ok? As raízes da nossa função, como nós calculamos, nós achamos os valores de 1 e 5. Tá? Eu sei que essa concavidade da parábola é voltada para cima porque o meu A é igual a 1. Ou seja, o meu A é maior do que 0. Tá? Quando A é maior do que 0, a concavidade da parábola é voltada para cima. Também, né, eu sei que eu tenho duas raízes distintas porque o meu delta também é maior do que 0. Bem, esse ponto aqui é o meu vértice, cujas coordenadas são 3, que está no meio entre o 1 e o 5, tá? E o y do vértice é menos 4. Certo? Bem, daqui nós podemos concluir, né, dizendo que, primeiro, menos 4 é o valor mínimo da função. Certo?
Tá? Então observe, eu só tenho o gráfico daqui para cima. Então o menor valor que essa função assume é o menos 4. Eu posso escrever isso de outra maneira. Eu posso dizer que o conjunto imagem dessa função é o conjunto formado por todos os y que pertencem aos reais, tal que y seja maior ou igual a menos 4. Tá? Então se menos 4 é o valor mínimo, qualquer outro valor, né, de y será maior ou igual a menos 4. Certo? Então basicamente é isso. Tá? Nós vimos aqui a exposição de todos os elementos que a gente poderia ter percebido. Como se calcula as raízes, perceber que as raízes elas estão na interseção com o eixo x, saber que o nosso coeficiente c, né, o termo independente, ele é o ponto, ele representa o ponto onde o gráfico da função toca o eixo das ordenadas, o eixo y. Né? Vimos que o ponto de inflexão, onde a parábola muda o sentido de crescimento, chama-se vértice, aprendemos a calcular o vértice. Né? Aprendemos que essa parábola, quando eu tenho o coeficiente a maior do que zero, tem a concavidade voltada para cima, se ele fosse negativo seria voltada para baixo. Né? Nessa situação que ela é voltada para cima, o y do vértice será o valor mínimo da função e a imagem da função só existe de menos 4 para cima, ou seja, só para y maior ou igual a menos 4. Certo, pessoal? É isso. Né? Agora estaremos à disposição para esclarecimento de dúvidas, né? E encaminhando a nossa atividade.